Oi amigos, estou aqui com a Lena de novo e agora me veio a seguinte curiosidade. Como é que eu vou fazer para economizar, por exemplo, nas minhas contas do dia a dia? Certo. Pra gente se manter na vida, a gente tem que pagar conta de condomínio, água, luz, o mercado, a escola para os filhos, programar um futuro talvez para os filhos, seguros. Tem uma infinidade de contas fixas por mês que a gente precisa pagar. Então, a primeira regra é: as despesas que são essenciais, elas estão nas despesas fixas. Essas despesas fixas, elas não podem atrasar, elas têm que estar bem controladas. Por exemplo, o consumo de energia, né? Eu não sei se as pessoas normalmente têm o costume de cuidar isso, né? Mas o que acontece? Eu sei mais ou menos quanto é que é o meu consumo mensal de energia. Daqui a pouco eu recebo uma conta que ela tá muito maior do que nos meus outros meses. E aí, nesse momento, eu tenho que saber o que aconteceu com aquilo. Eu vou olhar o meu consumo de quilowatts, eu vou tentar entender, porque eu posso ter uma fuga de energia de alguma tomada, eu posso ter eu posso ter usado realmente mais energia naquele mês. Eu liguei máquinas, eu tenho que me lembrar disso, eu tenho que saber que aquela despesa, que eu vou ter aquela despesa e que ela está correta. Se tiver algum erro, alguma coisa, tem que buscar a informação na concessionária, pedir para avaliarem. Daqui a pouco é uma despesa que veio errada na conta e que não é devida e que tu não precisa desembolsar aquele valor. Então tem muitas coisas que podem ser feitas nesse sentido, quando tu tem o controle das tuas despesas. Porque não é simplesmente chegar a conta, olhar e ela ficou, subiu 10, 20, 30 reais ou muito mais. Tem que saber exatamente por que subiu. Compara um mês com o outro, vê o que foi, procura entender, porque aí tu vai poder estancar aquela despesa para ela não acontecer mais, para te não ter mais essas surpresas, né? A despesa de condomínio é uma despesa essencial, porque se tu não pagar o condomínio, tu corre muitos riscos, né? Riscos de uma ação judicial, de multas absurdas, de juros, e aquilo vira, se tu não pagar e vai acumulando, vira uma bola de neve quase impagável. Tu pode até perder o imóvel por isso. Então, tem despesas que a gente precisa ter um controle bem de cima, assim, bem de pertinho. De preferência que a gente tenha provisionado os valores para meses à frente para poder honrar com essas contas. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro e tal. A empresa pode atrasar o salário, tu pode não ter uma receita que tu estava contando que ia entrar, e essa despesa precisa ser paga. Então, essa despesa tu tem que ter o controle dela. Cartão de crédito. O cartão de crédito é uma despesa que tu tem que pagar o valor cheio da fatura. Jamais, isso todo mundo fala, isso já é muito batido. Os meios de comunicação alertam, os professores de economia, pessoas que dão entrevistas sobre esses assuntos, sobre assunto de economia, sempre alertam que nunca se deve pagar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito, porque a diferença, ela cai lá naquele crédito rotativo, que são os juros maiores que eles nos cobram. Então, nesse sentido, sempre controlar de conseguir pagar tudo. Naquele controle, quem tem um bom controle financeiro, de organização, que tenha uma disciplina de alimentar uma planilha, alimentar um aplicativo com as informações. Fui na padaria, comprei 10 reais, eu comprei pão, margarina e bala. Eu vou anotar que eu fiz essa compra, porque
essa despesa vai estar ali, ela vai ser classificada, eu vou conseguir depois abrir, enxergar onde é que eu gastei. Se eu tiver a disciplina de estar alimentando a minha ferramenta de controle, eu sempre vou estar à frente das minhas despesas, sempre vou saber o que eu estou gastando. Eu sempre vou poder consultar, eu vou ter isso registrado, eu vou poder fazer uma pesquisa, eu vou poder fazer um levantamento do que eu fiz de errado, onde é que escoou o meu dinheiro, e ao mesmo tempo eu controlo a fatura do cartão. Quando ela chega, eu já tenho registrado onde é que eu gastei. E aí eu confiro para ver se está tudo certinho. E eu, antes mesmo de conferir, eu lá atrás, antes mesmo de chegar a fatura lá atrás, eu já provisionei. Eu já sei o quanto eu vou ter que pagar. Então eu já posso me programar para pagar aquela despesa. Porque qualquer atraso, seja de mensalidade escolar, que também tem multa, também tem juros, todo tipo de conta tem algum tipo de penalidade quando tu não paga. E aí esqueceu, passou-se 2, 3 meses, ficou uma fatura para trás, aí a situação se agrava mais um pouco, porque ocorre o risco de entrar para o sistema de proteção ao crédito, e aí Serasa, e aí te tranca a vida, te tranca crédito, te tranca todo tipo de possibilidade de receita, de crédito. Como nós somos pessoas que temos uma tendência a ser mais tomadores de crédito, né? O brasileiro, ele vai atrás de crédito, ele precisa de crédito, ele tem essa cultura do crédito. A situação do Serasa pode até ser digamos assim, uma benfeitoria para um brasileiro que vive em busca de crédito. Porque, gente, o crédito ele onera muito as famílias. O juro, né, que é cobrado é uma situação muito ruim para a vida de um modo geral. Então, tudo que a gente puder evitar de pagar juros, de tomar crédito caro, tudo isso ajuda na economia. Tudo isso se reverte em poupança. Tem uma técnica que a gente faz assim: se eu fosse consumir um crédito com uma taxa de juros X, que eu tenho aqueles valores para pagar, eu posso considerar isso no meu fluxo de caixa, que é o meu controle de receitas e despesas, eu posso considerar isso provisionado lá como uma despesa. No momento que eu renegociar esse crédito, que eu não tiver mais esse crédito, tudo isso que está provisionado sobra. Tudo isso pode virar uma poupança, tudo isso pode virar uma reserva financeira. Essa reserva que é importante a gente tem. Eu sou tão perfeccionista nesse aspecto, assim, que por mim eu teria 3 tipos de reservas. Uma reserva para os períodos de dificuldade de receitas, uma reserva para mais longa, mais alongada, para eu ter uma segurança de ter uns 12 meses à frente com as minhas contas pagas, e uma terceira reserva que seria para as minhas realizações pessoais, que aí eu vou, uma reserva para uma viagem, uma reserva para trocar de carro, uma reserva para... Eu estou citando exemplos assim simples do cotidiano, mas tem inúmeros outros exemplos, porque essas reservas também podem servir para investimento na carreira, em cursos, em formação, às vezes até num outro negócio. Uma vez tu tendo essa poupança, tu tem a liberdade de escolher aonde tu vai aplicar ela. Isso é o mais importante. Perfeito. Muito boas dicas. Já estou começando a ficar bom nesse negócio de economizar aí, aprendendo com a Leina. E vamos para uma próxima oportunidade.